Gostaria de falar sobre um assunto que ele é um assunto um tanto polêmico na sociedade cristã. O assunto é sobre política na igreja. Então a pergunta simples é: a igreja deve desenvolver um trabalho de atividade de apoio político ou não? Os pastores titulares, não importa se ele tem uma outra nomenclatura de missionário, de bispo, de apóstolo, enfim, mas que ele tenha ministério, que ele seja titular, seja presidente, ele deve falar sobre política partidária na igreja, ele deve se posicionar em relação a isso? É uma pergunta que tem circulado na sociedade cristã e tem um grupo, é claro, acho que até maior, de liderança eclesiástica que são radicalmente contra posicionamento político na igreja. Tem um outro grupo que já é favorável. Eu quero dar um parecer que acredito ser uma resposta para essas indagações. Primeiro, precisamos entender, para nós que somos cristãos, que quem põe governo e quem tira governo é Deus. Lembrar que quando Daniel teve as suas visões proféticas, escatológicas, os governantes que assumiam o poder, principalmente dos impérios, que ele chegou a vivenciar alguns deles ainda em vida, foi Deus que escolheu essas pessoas. Mas elas não temiam a Deus, não serviam a Deus. Isso não faz diferença no que tange a decisão teocrática de Deus. Agora, no que implica com ao povo de Deus, que já por sua vez era os israelitas, depois conhecidos como judeus, já no Antigo Testamento a forma era muito diferenciada. Já no Antigo Testamento, o normal era Deus usar um sacerdote ou basicamente um profeta, que ele ia a uma pessoa que Deus designava para definir que aquela pessoa seria um governante. Esse governante, ele seria um profeta, que seria uma pessoa que emprestava os seus ouvidos para Deus e sua boca para o povo, mas era um governante que dava diretrizes para o povo ou para os reis. Antes eram juízes, depois Deus estabeleceu os reis, começando por Saul. Mas era Deus quem enviava, ou um profeta, ou um sacerdote, que ele dava uma palavra, ele ungia e ele definia o destino daquela pessoa para governar a nação. Com a corrupção, com o desvio do propósito divino, principalmente depois da morte de Salomão, com a divisão das tribos, as coisas ficaram muito complexas, muito mais complicadas, principalmente para as 10 tribos, que a maioria, praticamente todos, estavam desviados do propósito. Mas, seja como for, você vai observar que ali houve, por falta da presença de Deus, uma ação de sucessão de pais, de pais que passavam a sucessão do governo para os filhos. Mas, em regra, a norma de Deus era enviar um profeta e um sacerdote para indicar quem estaria reinando. Já no Novo Testamento, esse assunto ele não é tratado de igual forma. Deus ele dá muito mais ênfase e prioridade à ação interna, eclesiástica, evangelística, discipuladora ou consolidadora, como nós chamamos. No entanto, como diz o Senhor, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e o apóstolo Paulo sempre falava sobre
orar pelas autoridades, honrar o rei. Então, no Novo Testamento a gente não tem isso com uma grande clareza direcionadora, mas entra o teor da lógica, do bom senso. Então, nos países que eles desenvolvem, que é muito pouco hoje, alguns da África, europeu, que eu lembro mais é a Inglaterra, que trabalha com monarquia. Na monarquia, o processo ele não é democrático. Há uma autocracia predominante para governos. Isso quer dizer que não tem votos coletivo para definir quem vai assumir. É uma sucessão de filiação. A mãe, que é rainha, passa para o filho ou para a filha, o pai, que é rei, passa para o filho ou para a filha, e assim sucessivamente. Os países comunistas, socialistas, eles têm um teor de atividade de governo um pouco parecida. Eu não quero entrar na questão agora sobre tiranias, sobre ateísmo, sobre materialismo, sobre descrença de divindade. Primeiro, eu estou apenas passando um parecer como é que funciona esse sistema governamental em algumas nações. A maioria das nações, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de Brasil, nós brasileiros, o nosso sistema é um sistema democrático. É claro que essa democracia é muito complexa, o sistema é muito estranho, a nossa Constituição tem alguns posicionamentos muito complicados, no meu parecer, a nível de identidade de governo para o bem comum, quando diz respeito a definições que o presidente, por sua vez, ele não pode dar, dependendo então desta ação democrática que não é do povo propriamente dito, mas é de alguns governantes que foram eleitos por povo e que esses, por sua vez, na votação, de acordo com as leis apresentadas, e se a maioria deles estiverem em conjunto, em acordo acerca de alguns princípios de leis sociais, morais, enfim, eles então podem definir, e o presidente, por sua vez, ele tem que ficar à mercê dessas definições que esse sistema dos governantes paralelo que tem a principal ação definitiva de acordo com o plano de votação. Bem, o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com os pastores? Queridos, é uma questão de senso. Por isso eu não vou espiritualizar o lógico. Eu estou gravando esse vídeo para trazer luz para você que é pastor, para trazer luz para você que é crente em Jesus Cristo. Porque nós, pastores, porque a igreja não pode ficar indiferente, não pode ficar contrária, não pode se espiritualizar o lógico, não pode ficar só dizendo a igreja aqui é só aqui o lugar que nós somos para evangelizar, para pregar o evangelho, aqui essa igreja aqui não pode tomar posição política. Queridos, isso é um erro gritante, principalmente, se nosso país fosse um país monárquico, aí tudo bem, nós não tínhamos muito o que definir. Se o nosso país fosse um país completamente socialista, comunista, e piorou mesmo, aí que não tem posicionamento nenhum. Mas uma vez que o nosso país é um país democrático, isso quer dizer que a definição para sustentação de leis está vinculada ao público, ao povo, aos cidadãos. Então, quem é que direciona os cidadãos? São os líderes, pessoas que têm poder de influenciar outras pessoas em conjunto. E você que está me ouvindo, seja um crente comum, ou um líder, ou um pastor, sabe muito bem que os pastores, por sua vez, têm um poder extraordinário de influenciar
a sociedade, de influenciar os cidadãos, porque a igreja já por si só ela tem um plano de instrução, de ensino, que a gente chama de pregação ou de ensino mesmo, que é feito várias vezes numa semana, vários dias na semana. Os cidadãos de uma comunidade vão para aquele ambiente, sentam ali e vão ouvir instruções. E eles acreditam que essas instruções, principalmente aquelas que são baseadas na Bíblia, ou que são essas instruções são verdadeiras. Então eles acabam sendo guiados por isso. Alguns países, como a Holanda e outros países, que já foram países livres, já foram países que tiveram a alegria de viver uma sociedade mais equilibrada, mais bem desenvolvida, acabaram entrando num caos terrível em virtude de um erro de posicionamento dos líderes cristãos. Eu vou lhe falar com certeza, fora a igreja, os pastores, eles na terra, eles são os que têm o maior poderio de influência. Talvez você não tenha noção, a nossa influência é maior do que a influência de um rádio, de um sistema de telecomunicação, da rádio, da TV, até da internet. Nós podemos influenciar via rádio, via TV, via internet. Nós podemos fazer isso. Nós podemos influenciar principalmente o que fazemos semanalmente as pessoas. Então, se as definições para sustentações de leis que estabelecem para desenvolvimento da cidadania, ela depende do voto particular de um cidadão, como um líder ou um crente vai afirmar que nós não podemos nos envolver com política partidária. Se eu não me posicionar, então o outro grupo vai se posicionar, aí a mídia vai se posicionar, os idealistas que têm seus conceitos contrários, principalmente a fé bíblica, ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus, a fé pura, principalmente aqueles que são contrários ao plano da moralidade cristã, aqueles que são contrários ao plano da família, aqueles que são contrários ao respeito da infantilidade de uma criança, e assim outras questões fundamentais que regem esse sistema. Eles vão se unirem e vão estabelecer as suas leis, e a sociedade, que são os cidadãos, que são os membros, os irmãos, as nossas ovelhas, vão ficar subjugado, não é submetido não, subjugado obrigatoriamente às leis governamentais que foram votadas por representantes não nosso, por sua vez. E se foi nosso, o erro é pior, porque nós não fizemos um pente fino, não fizemos uma análise da vida do político, dos seus conceitos, das suas crenças, das suas bases, da sua vida, e votamos aí cegamente, sem instruir o nosso povo e nós mesmos. Então nós somos cúmplices aí desse erro agravante que danificará a sociedade, danificará as famílias, danificará as crianças, e não podemos reclamar, porque caímos no erro dessa espiritualidade mentirosa, diabólica, de que a igreja, de que o pastor titular não pode se envolver com política. Ele pode, queridos, ele deve se envolver com política, ele deve estudar sobre política. O pastor ele não deve ser um leigo, ele deve conhecer as bases principais da política partidária, ele tem que entender o que é um presidente, o que é um vereador, o que é um senador. Ele tem que, hoje está mais fácil, é só ele entrar na rede social, entrar no Google, e ele vai procurar se informar quem são essas pessoas,
Como é que desenvolve o sistema legal da nossa sociedade de governo? E ele então vai pensar, eu tenho que influenciar o meu povo. É claro que nós ficamos à mercê muitas vezes, porque existem alguns candidatos cristãos que nos decepcionam. Mas sempre haverá pessoas que vão nos decepcionar em qualquer área da vida humana. Não quer dizer que só vamos votar em cristãos da nossa denominação, não é isso. Existe muita gente boa, existe muitos homens e mulheres que não seguem o nível de princípios como nós estabelecemos denominacionalmente, mas são pessoas profissionais, pessoas seríssimas, pessoas que têm inclinação para o bom desenvolvimento econômico, social, familiar, pessoal, educacional, enfim, pessoas que já fizeram história ou estão fazendo história, que nós podemos então avaliar o perfil deles. Temos que avaliar o perfil dos partidos, temos que olhar tudo isso, porque se não olharmos, se não nos posicionarmos, nós vamos ser omissos e vamos ficar à mercê do poder da influência externa, daqueles que vão ditar as ordens, ditar as leis, e uma vez aceita, uma vez concordada pela maioria do Congresso, que vão votar, então não tem para onde fugir, não tem para onde reclamar, é lei, tem que cumprir. Se não cumprir, nós vamos sofrer os danos de pagar multa, vamos ter os danos até de ser presos se não cumprir aquilo que nós por omissão não nos posicionamos. Então a minha palavra para você que está me acompanhando agora é esta: se posicione sim. Pastores, estudem, avaliem os partidos, avaliem os candidatos sempre e se posicione, ensine a sua igreja, ensine seu povo e defina. Se o candidato que você definiu depois se corrompeu, aí você ora para Deus ter misericórdia dele, mas isso não faz de você desistir, porque não é porque um obreiro, um líder que você tinha na igreja, que você confiou nele, investiu nele, depois ele se corrompeu, se perdeu, ou rebeliou, que você vai deixar de investir em outros. Pelo contrário, mas a minha palavra é: se a igreja, se nós pastores, que temos o maior poder semanal de influência, não nos posicionarmos em relação ao sistema legislativo, ao sistema governamental, nós vamos ficar à mercê daqueles que tomam a decisão que vai afetar a sociedade e, consequentemente, a igreja e o rebanho. Deus abençoe a sua vida que está me acompanhando nesse vídeo. Eu gostaria que você fizesse duas coisas. Eu gostaria que você compartilhasse o máximo possível para que outras pessoas, outros irmãos, outras pessoas mesmo de bem, não precisa ser, é só os cristãos evangélicos, não, pode ser os católicos, pode ser até espíritas, mas pessoas de bem. Mesmo que a gente tenha a nossa tônica principal da eternidade em Jesus Cristo, somos fundamentalistas na nossa fé, isso é correto, mas eu estou falando de ideologia de bens, de ideologia de proteção para a nossa vida presente e principalmente para a nossa geração futura. Beijo no coração, que Deus abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que eu sei que vai ajudar muita gente a mudar de opinião em relação à política partidária em definição de instrução e posicionamento nas igrejas. Fique na paz.